Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa caminhar na direção da vontade do Pai, de maneira que a gente expresse as suas virtudes. Não podemos resistir ao que Deus está fazendo, operando, realizando, pois não dá para resistir. Nós temos diferentes situações, diferentes épocas. As Escrituras são claras que o propósito, o plano de Deus era levar o Evangelho a todas as pessoas. Mas é que a gente pode observar no início da igreja essa resistência do povo judeu, dos discípulos, em querer levar essa mensagem a todas as pessoas. Primeiro, não queriam nem sair de Jerusalém, e aí, pressionados, vamos dizer assim, por aquilo que Deus estava fazendo, como é a situação de Pedro, que vai até a casa de Cornélio, não porque queria, mas porque Deus tinha mandado, porque o Senhor Jesus tinha mandado que ele fosse para anunciar o Evangelho. E, para surpresa dele, ou seja, talvez até ele estava como nós, em muitas situações, céticos quanto ao que Deus ia fazer. Que a gente possa ter, assim, a disposição de querer ouvir, de querer fazer, de submeter, de entender o plano, o propósito de Deus, para que a gente não ofereça barreira, para que a gente não resista ao que Deus esteja fazendo, mas a gente possa caminhar segundo aquilo que o Espírito nos chama para fazermos, para testemunharmos, para sermos luz neste mundo, e não pessoas que resistem ao nosso Deus. A situação de Pedro é muito específica. Ele com a resistência cultural e religiosa, mas mesmo assim ele vai. Chegando lá, ele diz que não deveria estar lá porque não era permitido. E, e aí o que acontece? Deus começa a trabalhar na frente daquele homem, das pessoas que estavam com ele. Diz assim no testemunho que ele dá em Atos 11, 15 a 17. Quando comecei a falar, ou seja, ele falando para a igreja em Jerusalém. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Esta é a questão. E muitas vezes o que estamos fazendo é resistindo ao que Deus está falando, operando por meio de outras pessoas, tentando nos falar através das Escrituras, mas nós estamos cegos, nós resistimos ao que Ele está falando, ensinando e mostrando. A gente precisa crescer, crescer em maturidade, compreender quem nós somos em nosso Deus e precisamos nos submeter à Sua vontade, honrar Seu nome, glorificar Seu nome, para que Ele seja glorificado por meio de nossas vidas. Nós temos que entender o plano, o propósito, o querer de Deus, e a gente precisa ser testemunha fiel, que é o nosso Deus, na expressão das suas virtudes nas nossas relações. Como a gente precisa amadurecer, para que a gente não viva segundo a nossa religiosidade, a nossa forma de pensar natural, que é pensamento do diabo, e não traduz, não revela e nem manifesta o nosso Deus neste mundo. Que a gente possa ter este entendimento e que a gente não resista ao que Deus está fazendo, que a gente caminhe para a maturidade, para a plena estatura de Cristo, para revelarmos e manifestarmos o nosso Deus neste mundo, honrando e glorificando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.